slides daqui a pouco. Aí tá o tema da live, né? Estratégias urbanas e arquitetônicas para aumentar a drenagem pluvial na cidade da Praia, Cabo Verde. Pessoal, não só estou mais alguém de Brasília do que cabo-verdianos. Cabo-verdianos nos dão um badio lá para Monca, estou anos. Nos dão um crioulo lá para Monca, estou bem os lindas, estou já. Meu coração. Mama velha. Boa, não está ali, isso mesmo, pessoal. Os racha aquele baril lá. Quem tá obi, quem queria outra ilha da sessão para juro. Não tá hoje ali. Pois é, Bruno, o pessoal tem que dar um badil ali. Pessoal, acho que já está na hora de começar. Ah, que bom. Temos colegas também, arquiteta. Isso mesmo. Pessoal, por incrível que pareça, nunca está tão tímida assim. Mas normalmente ainda costuma estar bem... com vergonha na hora que a gente apresenta, mesmo nas apresentações acadêmicas, ainda está treme, ainda está sua. Mas hoje, por acaso, não está relaxado. Oi, Darlene, minha colega ali de ensino médio. Pessoal, então acho que é hora de começar. Acho que em casa espera deixa mais alguém para entrar. Bom, senão quem se está a começar a sair. Então, deixa eu dar uma parada na música ali. Faz uma breve apresentação de mim. Para quem que conhece, meu nome é Ariana Rodrigues. Fazer arquitetura ali na Brasil. Oi, Elaine, tudo bem? Gente, vão entrando aí, vão entrando. Eu vou falar crioulo e português, porque tem pessoas aí que são daqui do Brasil, aí pro pessoal entender o que eu tô falando. Então, vou começar primeiro com... Ai, como é que faz isso, Alex? Põe o perfil aberto. Eu não sei como é que faz isso. Ah, ok, entendi. Ah, peraí. Vou... Gente, mas para isso eu tenho que sair da live. Senão eu vou ter que sair. Espera aí, eu vou ver se eu consigo fazer essa configuração no outro celular aqui. Espera ali, Alex. Espera um assim tá conseguir fazer. Naquele outro celular não consegui abrir. Para esse tá dá para pôr mais acessível para todo alguém. Um momento. Espera aí. Pessoal, não esperam que cozinham, só estou assim a pôr perfil acessível a todo alguém, para quem que quer entra e bata hoje a live. Como assim Alex falou, é um tópico importante que não deve discutir. Então, tchau, assim tá conseguir ali, faz aquela alteração ali. Não esperam que cozinhem, que ali naquele outro telefone, ali naquele outro móvel ali para muda. Quem eu sei, menina. Chamata põe música enquanto um tabata faz as alterações ali. Nós fica ali. Tabata põe música no fundo e nós esperamos só resolver aquele problema ali. Pessoal do Brasil, continuem aí. Eu tô falando crioulo porque tem gente aqui que é de Cabo Verde. Como eu falei, eu quero falar em crioulo a maioria das coisas, né? Então eu tô vendo se eu coloco meu perfil acessível a todo mundo. Fiquem aí. Eu só tô alterando aqui as configurações. Eu vou colocar uma música para vocês continuarem escutando, tá bom? Ah, meu Deus, vamos ver como é que faz isso. Privacidade. Pronto. Aí, pronto. Mudei, Alex. Obrigada pela dica.
Aí, bora começar então. Pessoal, um momentinho aqui, um momento, por favor. Pronto. Pessoal, gente, não vou embora não, vou começar. Como eu tava falando, meu nome é Ariana, eu sou arquiteta e urbanista, eu formei aqui no Brasil no final do ano passado, 2019. E no meu TCC eu falei da questão da reurbanização das áreas espontâneas na cidade da Praia e eu peguei como o estudo de caso o bairro da Várzea. Então, por isso que eu tô trazendo um pouquinho desse conhecimento que eu tenho, porque durante o TCC eu aprendi muita coisa. Aí eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês e sempre eu vou estar ressaltando. Eu ainda não sou especialista, apesar de ter passado 5 anos estudando no curso, mas precisa ainda de muito conhecimento. E eu tô tentando trazer um conhecimento que eu aprendi na faculdade e também de pesquisa. Então, não é nada que no momento a pessoa vai pegar e logo aplicar, porque as soluções que eu vou trazer são viáveis, mas é sempre necessário fazer um estudo antes. Sou ali, que é de Cabo Verde, já fazem apresentações, meu nome é Ariana, e você também fala um bocadinho de que as estratégias que o Pori utiliza para aumentar a drenagem pluvial na cidade da Praia. Eu só tô bem direito, galera? Tá escutando bem? Tá dando para escutar? Só me deem o feedback que aí eu já vou desligar o comentário, tá bom? Porque senão quando eu começar a passar as imagens, vocês não vão conseguir acompanhar. Eu preciso também... Tá certo? Tá, beleza. Então eu vou desativar aqui os comentários. Peraí. Uai, cadê? Gente, peraí, porque tem que ter paciência com esse negócio. Fixar. Gente, eu consegui desativar aquela hora. Eu vi onde era que é pra desativar e acabei me perdendo aqui. De novo, Jesus Cristo. Meu Deus, como é que faz? Gente, me ajuda aí. Quem souber como é que desativa aqui, porque eu não tô conseguindo. Achei. Pronto, achei. Então, bora lá. Primeiramente, eu quero começar com o conceito de cheias e inundações. Eu vou ler em português e depois vou falar em crioulo. Cheias, esse trecho aqui que eu tô trazendo de definição do que é cheia, eu tirei de uma tese de uma cabo-verdiana, que ela fez uma tese falando da questão das inundações em Cabo Verde, na cidade da Praia em específico, e ela fala... traz os autores que falam desses conceitos, e por isso eu peguei esses trechos desses dois conceitos para trazer, porque eu acho importante a gente saber esses conceitos antes de entender o processo como um todo. Então, vou ler em português e falar em crioulo depois. Cheias, fenômenos naturais, extremos e temporários provocados por precipitações excessivas que fazem aumentar o caudal dos cursos d'água, originando o extravasamento do leito menor e a inundação das margens e áreas circunvizinhas. Così que aquele conceito de cheia ele está a querer falar. Cheia, como nós tudo não sabe, ele é um fenômeno natural que é causado por precipitação, ou seja, por chuva. E chuva, normalmente, a hora que ele vem, ele acaba para começa a aumenta o nível de água de aquela ribeira, de aquele rio. Então, por isso que aquele caudal, aquele conceito de caudal é justamente aquele aumento de quantidade de água de cheia. Então, aquela água, aumenta e acaba para ter aquele extravasamento de seu nível normal, que é aquele leito menor que não está designa, tem aquele extravasamento e acaba para inundar as áreas mais próximas. Então, tendo que lá,
Aí depois não tá perto para conceito de inundação, para hora que extravasa, então para lógica, se que tiver uma boa drenagem, então começa a ter inunda. Então, conceito de inundação, aumento do nível dos rios, além da sua vazão normal, ocorrendo o transbordo de suas águas sobre as áreas planas denominadas planícies de inundação. Então, para conceito de inundação, não está hoje, mas é aquele aumento de nível normal de aquela ribeira que acaba para extrapola e acaba para criar aquela planície de inundação. Planície de inundação, ele é tudo aquela região perto de aquele rio ou de aquela ribeira que normalmente tem um cota um bocadinho mais baixo comparado com o terreno, a hora que não hoje é no terreno. Então é aquele nível mais baixo. Então que as áreas lá acabam para inunda. Aí, pessoal que fala português aqui do Brasil, então, entendendo que os conceitos ali, janta começa a partir para a cidade da praia. Então fala algumas coisas de forma um bocadinho geral, que increpanhos tem uma noção, e depois não tá parte para mais específico que é na cidade da praia. Pessoal, não vai saindo não, porque eu acho que é importante a gente ter conhecimento sobre isso. Eu tô falando crioulo porque tem pessoas aqui que é de Cabo Verde e eu quis também falar crioulo, que é uma língua, que é a nossa língua materna, a nossa identidade. Então eu queria também falar em crioulo. Mas vão acompanhando, por favor, não saiam. Então, a gente tem aqui a cidade da praia. Para quem não sabe, Cabo Verde fica localizado na costa ocidental da África, é constituído por 10 ilhas, e a ilha maior, que é essa ilha que está aqui, marcado no lado superior direito, é a ilha onde a cidade da praia fica. Embaixo, não sei se dá para vocês enxergarem bem, a gente tem uma divisão da cidade da praia, porque tem alguns dados que eu vou trazer que remetem a essa divisão da cidade, por isso eu quis trazer para vocês entenderem como é que foi feita a divisão da cidade. Então, a cidade da praia ela está dividida em 5 áreas urbanas. A gente tem aí na imagem, dá para vocês verem, a U1, que é a que está de vermelho, que é a Praia Norte. Depois a gente tem a U2, que é a Praia Centro, que é a que está no azul, que é onde começou a ocupação da cidade da praia, no bairro Platô, por isso que é designada de Praia Centro. Aí a gente tem a U3, que é a Praia Sul, que ela tá no amarelo mais queimadinho lá embaixo. Eu não tô conseguindo ver direito porque eu tô com os slides abertos, eu tenho que passar, gente. Mas eu acho que vocês estão vendo direitinho, acho que dá, não sei se dá pra dar zoom. Aí a gente tem a U4, que é a Praia Oriental, que é a que tá de verde. A U5, a Praia Ocidental, que é a que tá de rosinha, meio roxo. E depois a gente tem as zonas periurbanas, ou seja, as zonas que são vizinhas às zonas urbanas, que é a R1, a Praia Nordeste, a R2, a Praia Noroeste. A praia Nordeste é a que tá de marrom meio clarinho, tem um outro mais claro, mas a que tá a Norte é mais clarinho, a R1. Aí a Praia Noroeste, que é a que tá de marrom meio mais escurinho, e depois a R3, que é a Praia Sudoeste, que tá no marrom meio bege. Então isso é para vocês entenderem como é que tá dividido a cidade da praia, porque muitas das intervenções que a gente faz, intervenções urbanas, a gente sempre pega a zona urbana como um todo, né, o zoneamento macro, que no caso é essa divisão que eu mostrei para vocês, para poder fazer as estratégias, né, mais ou menos isso. Vou passando. E outra coisa que eu queria trazer é a questão das bacias hidrográficas. Para quem não sabe, as bacias hidrográficas elas são uma área natural que faz a captação da água da chuva e faz com que essa captação ela convirja para um ponto final, que no nosso caso na cidade da praia é o mar. E ali, dá para ver nas imagens, a gente tem todas as linhas de água que passam pela cidade da praia. Ou seja, essas linhas de água são a forma natural que a água é drenada.
Então, a gente tem aí essas linhas de água e, claro, a bacia hidrográfica, se a gente vê, são diferentes bacias. Tem a 1, não sei se dá para ver direito, tem a bacia, a Ribeira da Trindade, que é a maior bacia que abrange a cidade da Praia, que tem as maiores linhas de água que drenam a água da cidade da Praia. Depois a gente tem o 2, que é a Ribeira de São Martinho. Depois a gente tem o 3, Ribeira de São Francisco. 4, Palmarejo Grande. 5, Curau Velho. É um pouquinho complexo, para quem não conhece direito? Mas eu tô tentando passar uma informação, porque isso vai ajudar a entender como essas águas, normalmente, elas correm na cidade da Praia. São através dessas linhas que estão desenhadas aí nessa bacia hidrográfica que as águas correm. E normalmente quando se faz a alteração dessas linhas de água, acaba propiciando muitos outros problemas, porque quando a gente mexe num curso de água, ou nessa linha de água que drena a água natural da cidade, se a gente ocupa de uma forma que faz a alteração natural dela, então acaba também propiciando outros problemas, como por exemplo, acaba também influenciando na inundação. Pessoal, hoje ali a maioria de pessoas que estão na live acho que brasileiros, por isso que eu estou repetindo o português, porque estou a direito meninas de Cabo Verde. Mas enfim. Se você está preparando, ativa o comentário, põe os planos se você entende, se está rápido demais para uma talvez não pode ser rápido demais, e os que você entende. Eu vou ativar os comentários para ver o que vocês estão achando, porque eu tô achando que eu tô falando rápido demais, tá bom? Aqui. Me dê um feedback se eu tô falando rápido demais, porque eu não sei, eu acho que como o tema tem muita palavra técnica, talvez pode ser que o entendimento não fique muito claro, mas eu tô tentando fazer o melhor que eu posso, gente. O som tá saindo legal? Tá dando pra entender? Tá? A Darlene falou que tá cool. A Neuria falou que não. Tudo tranquilo. O Alex tá direito. Pode falar por tá. Gente, eu vou então continuar falando português, porque senão fica aí, oi Cati. Os termos são muito técnicos, às vezes as pessoas não entendem direito. Eu tô tentando ver se eu falo um pouquinho mais devagar, explico os termos também para as pessoas poderem entender direito, tá bom? Mas essas informações que eu tô trazendo são informações para vocês conhecerem, para entenderem como é que é esse percurso natural da água, como é que a água ela vai correndo de forma natural e vai chegando até pera, gente, tem gente pedindo para simplificar aqui. Eu vou desativar aqui o comentário, porque senão eu não consigo me concentrar direito, gente. Pera aí, o som tá legal, eu vou desativar para continuar. Aí, como eu tava falando, eu tô mostrando a bacia hidrográfica, depois vocês dão uma pesquisada também para entender melhor, porque, como eu falei, a bacia hidrográfica ela é uma área natural, ou seja, no geral, ele é o terreno em si, onde mostra as linhas de água, ou seja, por onde a água de toda a cidade ela é drenada de forma natural, ou seja, a água vai saindo de forma natural sem nenhuma intervenção. Vou passar para o próximo. Essas imagens que eu mostrei anterior da bacia hidrográfica, eu peguei essa imagem do plano diretor municipal. Para quem quer dar uma pesquisada melhor, para poder entender melhor sobre a nossa cidade e também sobre os bairros da nossa cidade, né, como um todo, é importante a gente dar uma olhada, dar uma lida, dar uma pesquisada para poder entender melhor. Na tabela, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, mas gente, no geral, a situação de rede de coleta na cidade da Praia, ela é muito ineficiente quando a gente for falar eu vou falar da questão da drenagem artificial, no caso. A maior parte da água das chuvas, ela é drenada de forma natural na cidade da Praia, conforme está naqueles dados na tabela que eu marquei a vermelho. A maioria
das zonas urbanas da cidade da praia são drenadas de forma natural, ou seja, a água corre pela ribeira de forma natural. Tem algumas intervenções na coleta da água da chuva por meio, pela intervenção do homem, ou seja, a drenagem artificial tem, mas as porcentagens são muito baixas, são muito pequenas, e sendo que a gente fez alteração no território, pessoal, não vão embora, tá? Sendo que a gente fez alteração no nosso território, tendo em conta a ocupação, os edifícios que a gente vai fazendo na nossa cidade, então houve também alteração nos cursos de água, porque as pessoas acabam ocupando aonde a água corre, e isso também é um problema que deriva a inundação. Continuando. Então, eu pergunto para vocês, para o pessoal que é de Cabo Verde, desde quando que vocês acham que... Eu vou ativar os comentários para ver o que o pessoal acha. Desde quando que vocês acham que esse problema de inundação na cidade da praia está acontecendo? Eu quero ver o pessoal que mora na cidade da praia, eu quero ver o que vocês acham. Desde quando que esse problema de inundação acontece na cidade da praia? Ou também nas ilhas de Barlavento, assim, no Cabo Verde no geral. O que vocês acham? Chutem aí um ano. Mas sem ver, pera aí, eu vou trocar o slide. O que vocês acham? Bora aí, pessoal. Pode responder. Eu ativei o comentário para vocês responderem. Desde quando que vocês acham que esse problema de inundação acontece em Cabo Verde e também na cidade da praia, que é o foco, né? Bora. 2000? Desde há muitos anos. Muitos anos quando? Pode chutar, galera. É pra chutar mesmo. Vocês podem chutar aí. Desde 1460. Peraí, deixa eu ver aqui o que falou. Então, eu vou desativar agora. Em Angola e o mesmo problema. Tá, eu vou desativar agora, já vi mais ou menos. Aí eu vou passar pro próximo. Então, nessa dissertação que eu estava pesquisando, ela é uma dissertação da autora Isabel Lima Pires, e ela traz alguns autores que falam, que já há muito tempo já falavam dessa questão das chuvas, né, das chuvas fortes que aconteciam lá em Cabo Verde, e principalmente nas ilhas de Barlavento, que acabam sendo as mais afetadas. Então, ela traz o seguinte: Amaral, em 1964... peraí, pessoal. Eu vou abrir... Peraí, porque a minha imagem tá sobre o texto, mas dá pra ver. Diz que as chuvas que caem na ilha podem ser de tal forma fortes que os leitos geralmente secos podem encher, arrastando as enxurradas todos os obstáculos que encontra pela frente. Então, esse autor, desde 1964, ou seja, antes da nossa independência nacional, que é 1975, ele já estava falando das questões das chuvas fortes em Cabo Verde e que isso poderia acarretar prejuízos. Aí, vou passar para o seguinte. Aí, num outro trecho da tese dessa autora, ela fala o seguinte: são exemplos de eventos na verdade, de outro autor, né, que ela coloca o trecho que esse autor falou, são exemplos de eventos de fortes tempestades em quase todos os municípios, principalmente nas ilhas de Barlavento, materializando episódios dramáticos de inundações, os ocorridos nos anos de 1938, 1950, 1961, 1984, 2004, 2009. Eu não sei se de 2009 para frente se teve, porque eu não tenho uma recordação e eu não pude pesquisar também para trazer esse dado para vocês. Se teve outros eventos dramáticos da questão da inundação na cidade da praia, ou em Cabo Verde, porque aqui no geral tá falando de Cabo Verde. Mas isso é pra gente ver que esse problema já acontece há muito tempo. Então a gente tem 1938, nessa época mais ou menos que esse estudo fala.
Mas a partir do momento que a gente ocupa o território e ocupando os leitos das ribeiras, a gente já está influenciando para esse processo de inundação. Então, eu vou passar um pouquinho. E agora a gente teve esse evento de 2020, né? Que também foi um evento de inundação muito dramático. E teve até perda de vida de um bebê de 7 meses. E depois que eu vi isso, me fez fazer essa live, também por ter visto comentários de pessoas falando sobre essa questão da inundação, que o pessoal das autoridades não tem feito nada. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, para trazer algumas informações. Então, continuando. Aqui nesse gráfico, a gente tem esse estudo, que está nessa tese que eu fiz referência, inclusive eu coloquei embaixo, não sei se dá para ver, mas embaixo eu coloquei o nome da tese, foi publicada em 2012 essa tese. A gente pode ver que, de um modo geral, em Cabo Verde, os eventos de risco natural que mais acontecem em Cabo Verde são as inundações. E esse estudo, essa avaliação foi feita desde 1980 a 2010. Mas, como eu falei, aconteceu, a gente tem o primeiro evento registrado, segundo aquele slide anterior, de 1938. Então, dá para ver que o problema é muito antigo mesmo. Aí, chegando na cidade da Praia, eu vou falar um pouquinho dos bairros que são mais afetados. Mas isso baseado nesse estudo de 1980 a 2010. A gente tem aí nesse gráfico os principais bairros que são afetados na cidade da Praia pelas inundações. E esses bairros a gente pode ver que os que sofrem mais, a gente tem Várzea, Vila Nova, Achadinha, Fazenda, são um dos bairros, segundo esse estudo, que sofrem mais. Agora, eu não sei mais ou menos como é que tá na cidade da Praia, porque eu não tô lá desde 2014 e também eu não tinha esse olhar urbano pela cidade, assim. Depois que eu comecei a estudar arquitetura e urbanismo, que eu comecei a ter esse olhar mais crítico de algumas coisas na cidade. E eu não sei como é que tá, quais outros bairros que estão sendo afetados, eu não sei direito, mas eu vi alguns vídeos da inundação de agora. Mas as zonas que eu vi que tinha... Pessoal, me lembra aí, vocês que estavam na cidade da Praia, colocam aí esses problemas, os outros bairros que foram afetados, porque esse estudo que eu tô trazendo, ele já é antigo, né? Ele mostra os bairros que foram mais afetados de 1980 e 2010. Mas com certeza tem outros bairros que também foram afetados agora. Eu não consegui dar uma pesquisada para trazer isso, mas se vocês puderem falar no comentário, vocês que estiveram lá e presenciaram, eu vou achar muito legal também. Porque afinal é uma participação, é uma troca de conhecimento, né? Quais bairros mais que vocês que estiveram lá nesse evento que aconteceu agora sofreu com esse problema de inundação? Ó, tá aqui, a Josiane respondeu, Pensamento, Lencachor, Paiol. Pois Pensamento, inclusive, foi onde morreu aquele bebê de 7 meses, que foi levado pela enxurrada toda aí. Tá certo, aí eu vou continuar. Aí, pessoal, como eu falei, já tem muitos estudos que falam sobre essa questão da inundação em Cabo Verde, na cidade da Praia. E a Câmara em si também fizeram um estudo, porque no plano diretor municipal você encontra dados que eles fizeram estudos onde eles mostram quais são as áreas possíveis de inundação. Inclusive eu vou mostrar aqui, que essa imagem que eu vou mostrar a seguir, essa imagem é do plano diretor municipal da cidade da Praia, que foi feito um estudo, né? E dá pra ver, eles são marcados a rosa, as possíveis áreas de inundação na cidade da Praia. Com certeza, eu não estou vendo direito, mas acho que não estão todas as áreas, só estão marcadas perto dos cursos de água e nem de todos os cursos de água, ou seja, nem todas as linhas de águas estão marcados aí, porque normalmente onde que começa a ser mais prejudicado é onde tem as linhas de água, né, que eu tinha mostrado na bacia hidrográfica antes. Normalmente as ocupações que estão perto dessas linhas de água sofrem bastante.
Aí eu vou mostrar aqui algumas imagens de como fica a inundação na cidade da Praia. Realmente é um evento muito triste de ver. E as coisas, no fundo, a solução está nas nossas mãos, é só realmente ter vontade para fazer. E tem outros vídeos, vocês podem dar uma pesquisada para verem, tem outros vídeos que mostram realmente em tempo real, as pessoas filmaram como foi a destruição. Aí, gente, não vai embora, tem gente saindo aí, é um tema muito importante, tem muita coisa técnica, da minha área, então talvez vocês não achem muito interessante, mas continuem aí, os poucos que estão, continuem aí. Aí, quais são as causas da inundação? Eu tentei fazer uma pesquisa e trazer algumas coisas que eu achei mais importantes. Então, a gente tem principais causas da inundação. Remoção da camada vegetal. Ou seja, quando a gente vai construir e a gente tira a vegetação, a gente tira as árvores que se encontram no local, a gente tá ajudando, tá contribuindo para o processo de erosão do solo. O processo de erosão do solo, para quem não sabe, é o desgaste do solo. Então, quando a gente remove a camada vegetal, a vegetação, as árvores, a gente acaba contribuindo para o desgaste do solo. E isso não é bom, porque quando a chuva chega e tem as cheias e começa a arrastar tudo que encontra pela frente, esse solo ele vai junto, e quando vai junto ele pode obstruir, ou seja, ele pode tapar o canal de drenagem natural do terreno e mesmo as redes de drenagem artificiais que existem. E isso acaba contribuindo para a inundação. Aí a gente tem outra causa, as construções em leitos das ribeiras. Essas construções que ficam aonde a água da ribeira passa quando chove, essas construções elas acabam de alguma forma obstruindo, ou seja, bloqueando a passagem da água de forma natural. E isso acaba propiciando também para ter água parada que acaba inundando. Outra questão também é a impermeabilização do solo. A impermeabilização do solo tem a ver quando a gente, por exemplo, a gente tem o solo normal, aí a gente vem com concreto e faz um piso de concreto por cima. Ou mesmo as nossas edificações. Quando a gente constrói as nossas edificações, a gente tira uma parcela do solo, que é um solo permeável, ou seja, um solo que drena ou infiltra a água da chuva de forma natural. Então a gente acaba tirando essa parcela de solo permeável. E cada vez que a gente vai construindo, a gente vai tirando parcela de solo permeável. E isso acaba contribuindo também para aumentar o problema da inundação. Aí a gente tem outra causa, a ineficiência da limpeza urbana. Gente, essa parte eu tenho duas coisas a ressaltar sobre isso. A ineficiência da limpeza urbana está tanto relacionado com o poder público de fazer a limpeza urbana da cidade de forma frequente, mas também tem a ver com a gente. Por que tem a ver com a gente? Porque na cidade da Praia a gente vê que tem muita gente que joga lixo no chão. Joga lixo no chão e a quantidade de lixo que eles jogam não é um pouco lixo, é muito lixo. Então quando você joga muito lixo e quando vem a chuva, as cheias têm tendência de arrastar esse lixo e esse lixo vai acabar bloqueando a drenagem da água pluvial. Então, por isso que é muito importante, tanto a gente como cidadão, ter essa noção que quando a gente joga lixo, afeta o meio ambiente, afeta a cidade, tanto quanto os poderes públicos têm que ter a noção que tem que ser feita uma limpeza urbana de forma frequente. E outra coisa também que eu quero ressaltar, no meu trabalho final de conclusão de curso, eu falei que eu fiz um trabalho sobre a reurbanização da várzea. E eu usei algumas estratégias, inclusive de drenagem pluvial, nesse trabalho. E também eu fiz um diagnóstico da área, onde eu avalio o que está bom, o que não está bom. E na várzea, por exemplo, a gente vê que tem poucos pontos de coleta de lixo. Isso é um grande problema,
Porque quando você também não propicia um descarte correto do lixo, você não tem opção e acaba jogando na rua. Então isso afeta de alguma forma a drenagem pluvial. Aí outra coisa que eu queria falar das causas, a canalização das ribeiras. A canalização das ribeiras tem a ver, por exemplo, quando você vê que a linha de água, como eu mostrei na bacia hidrográfica, ela tem o percurso natural dela, que ela drena a água até o mar. Ou seja, ela leva a água que está correndo da chuva até o mar. Então, quando você pega e canaliza, ou seja, você talvez alinha essa linha de água, você coloca ela mais reta, sendo que ela é um pouquinho curva, o natural dela, então você também acaba propiciando para ter questões de inundação. A ausência de sistemas de drenagem e os seus problemas. Quando eu falo nisso, é porque, por exemplo, a gente fez alteração no solo, a gente construiu. E quando a gente constrói, e muitas das construções, por exemplo, na cidade da praia estão nos leitos das ribeiras, então quando a gente constrói, a gente, querendo ou não, a gente tem que compensar a drenagem que foi tirada de forma natural, a gente tem que compensar com uma drenagem artificial. Então, quando tem a ausência dessas redes de drenagem artificial, também influencia na inundação, pode ocorrer a inundação de uma forma mais problemática. E também quando esses sistemas de drenagem não estão bem feitos ou tem algum problema e não conseguem ser eficientes na sua função. Passando agora... Pessoal, eu desativei os comentários, mas não vou embora não. Vocês podem ficar aí depois a gente pode interagir no final. Eu vou abrindo algumas coisas no final, assim, para perguntar e para ver o que vocês acham. Então, sabendo as causas, aí eu vou partir para a parte das consequências. Quais são as consequências da inundação? Então, a gente tem uma das consequências, destruição de propriedades agrícolas. Pessoal, quando vem a cheia com uma intensidade muito forte ou quando começa a ter grande quantidade de água, acaba por afetar também as propriedades agrícolas, porque pode arrastar as vegetações, as plantações, pode arrastar, e isso é um prejuízo. A gente tem destruição de infraestruturas, como uma das consequências, as estradas, calçadas, pontes. Inclusive, eu vi num vídeo, né, que a ponte da Vila Nova estava toda encharcada de água. Também teve uma ponte que eu não identifiquei onde era, que foi destruída pela quantidade de água, pela inundação, as cheias. E é uma das consequências. Aí a gente tem destruição de habitações. Quem estava na cidade da praia presenciou o quanto de casas, né, de pessoas que foram destruídas. Corte nas vias de comunicação, acaba ficando sem luz, sem internet, acaba acontecendo isso. Corte na canalização, canais obstruídos, perdas de bem, perda de animais. Então, tudo isso, pessoal, está relacionado com as inundações. Então, os problemas são graves, as consequências são graves. Então, por isso que precisa realmente olhar pela nossa cidade e tentar trazer soluções que realmente amenizam ou até extinguem esse problema. E agora eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham que é a solução para a cidade da praia? Vou abrir os comentários e eu quero ver o pessoal aí comentando. O que vocês acham que é a solução para a cidade da praia ou também para outros bairros que sofrem com esse problema de inundação? O que vocês acham? Qual seria a solução? Eu já apresentei as causas para vocês. O que vocês acham que é a solução para a cidade? Assim, de uma forma bem geral, pode ser também de forma específica, não sei. O que vocês acham? Qual seria a solução para acabar com esse problema, pessoal? Podem comentando aí que eu tô vendo. Eu desativei os comentários aí, eu quero ver o que vocês acham sobre isso. O que vocês acham? Boa, reurbanização da cidade, Josiane disse. Quem mais? Quem mais acha que onde está a solução? O que vocês acham que é a solução? Vão participando, pessoal, eu tô vendo aqui.
Só a Josiane vai opinar, ninguém mais vai opinar. O que vocês acham que é a solução para resolver esse problema de inundação na cidade da praia ou mesmo em qualquer outro tipo de cidade? Reurbanização, a Josiane disse. Novo plano Marshall para praia, governo tem que regulamentar a melhor construção de casas na Ribeira. Heitor disse, é você ir lá e ajudar esse governo, seu trabalho é importante para o seu país, você é uma das soluções. Obrigada, Heitor. Conscientização da população em relação ao descarte de lixo, construções de desvio de água, Josiane disse. Quem mais, pessoal? Vão comentando aí. Construções, então, peraí, alguém disse aqui. Paiol passou para a regularização dos assentamentos informais, desassoreamento dos canais, não ocupação das planícies e ainda desocupação e manutenção das vegetações existentes. Mabuachama Paiol teve um desempenho melhor, esse aqui é Lindisai. Mabuachama Paiol teve um desempenho melhor nessa questão de... Eu fui menos prejudicado, no caso, com a questão de inundação, com os equipes da Acha, Lindisai. Pode responder lá. Vai desconsiderar. Tá certo, pessoal. Então, acho que já hoje ali, muita gente já opina. Então, ok, tá certo. Então, já desativa ali, comentário. Então, pessoal, qual que seria a solução para resolver esse problema de inundação nas cidades de um modo geral e também na nossa cidade, na nossa terra, na cidade da praia? Soluções, pessoal, está na urbanização de cidade. Urbanização, reurbanização também, como a Josiane falou. E uma coisa extremamente importante, plano diretor de drenagem urbana. No SEBMA tem plano diretor municipal de cidade da praia e lá eles fazem tudo um diagnóstico de cidade da praia, eles mostram tudo fraqueza que cidade da praia tem, eles mostram qualidades, eles mostram um monte de coisa naquele plano diretor municipal. Por isso, quem quiser hoje depois, acho que seria bom para também ter um conhecimento de nossa cidade. Dentro de pesquisa que fazem, fica até hoje para além de óbvio, acho que é óbvio que realmente é urbanização, reurbanização que resolve aquele problema ali de cidade. Mas hoje, muitos especialistas, geólogos, mesmo urbanistas e tal, esta propõe um plano de diretor de drenagem urbana. Assim, de um modo básico, coisa que eu poderia falar que é um plano diretor de drenagem urbana. É um plano que traz, ou seja, um programa que traz um conjunto de diretrizes, ou seja, um conjunto de coisas que você pode fazer para a cidade, para melhorar nessa questão de drenagem urbana. Então tem que ser feito tudo um diagnóstico bem preciso de tudo que os problemas que tem na cidade em relação à questão de drenagem urbana, de modo a resolver-se. Então, que é uma de coisas que realmente o poder público tem que fazer, um plano diretor de drenagem urbana, para tentar resolver. E assim, pessoal, é que só faz e deixar lá no papel. Pô, nós tudo não sabe, tem que fazer coisa que deve ser feito, tem que colocar no papel, tem que ser feito o diagnóstico de tudo que as áreas que prejudicaram, para jogar uma solução para isso, mas tem que ser executado. Aquele plano é que pode ficar só no papel, ele tem que ser executado, tem que ser colocado na prática. Então é necessário que tenha aquele plano diretor de drenagem urbana. Então, eu queria trazer para nós um exemplo, um conceito que tem sido utilizado bastante para cidades de vários lugares. China, por exemplo, tem vários outros lugares. Ali no Brasil também tem bairros que usa que as estratégias lá que aquela cidade ali que você também mostra como exemplo traz. Então, deixa eu passar para ele. Cidade esponja, pessoal. Se não sabe, para nome, para entender o que é que quer falar. Esponja, hora que não põe água na superfície, não põe esponja seriba, esponja chupa aquela água.
Então, qual que é a prioridade de que a cidade esponja? Qual que é essa prioridade dessa cidade esponja? É justamente fazer com que o solo infiltre mais a água em vez de escoar a água superficialmente. Então, essas cidades esponjas têm utilizado bastante a infraestrutura verde para resolver esses problemas de drenagem de água pluvial. Um desses exemplos, dos exemplos dessas estratégias que eles utilizam, por exemplo, essas cidades esponjas, elas usam infraestrutura verde. Infraestrutura verde, ou seja, são infraestruturas que usam a vegetação como base para resolver que esses problemas urbanos. Nesse caso, a gente está falando de drenagem pluvial. Então, no tempo, pavimentos drenantes. Naquela cidade, eles usam pavimentos drenantes, ou seja, pisos permeáveis. O que é aquele piso permeável? É um tipo de piso que te ajuda com que a hora que chuva bem, que a água te bate nele, mas mesmo assim que a água te consiga atravessar e te consiga chegar no solo de modo que ele te infiltra no solo. Então, aquele é um de ponto importante que eles usam naquela cidade esponja ali. Outro ponto é alagados construídos. Alagados construídos, ou wetland, como seu nome mais técnico assim é chamado, né? Ele é um espaço que ele é alagado, é como se fosse uma bacia, né? Uma depressão no terreno, onde que fica água lá dentro, e que a água tem plantas aquáticas, e que as plantas aquáticas ajudam a infiltrar aquela água, ajuda a fazer limpeza daquela água, e ao mesmo tempo que os alagados construídos diminui aquela água superficial que escoa, ou seja, que corre. Então, ele também foi uma das estratégias utilizadas para a cidade esponja. Outra estratégia utilizada pela cidade esponja, a gente tem reservatórios de retenção e detenção. O que são esses reservatórios? Então, são, como o próprio nome já diz, né? Reservatório, a gente reserva alguma coisa. Então, esses reservatórios, eles têm a função de reservar a água, ou seja, ela pode ser de retenção ou de detenção. Ela reserva a água, é como se fosse, por exemplo, um tanque. Vou dar um exemplo assim básico para poder entender. É como se fosse um tanque, e esse tanque, ele recebe toda a água que corre da cheia e vai enchendo. E quando ela enche, ela ajuda a diminuir a quantidade de água superficial que corre na rua. Então, automaticamente diminui a quantidade de água e ajuda na questão de diminuir. Ao diminuir a água, você tá ajudando para não ter inundação. Então, esse tanque vai enchendo, e essa água ela pode ser reutilizada. Pode ser reutilizada como? Na lavagem de piso, ela pode ser utilizada para fazer irrigação, ou seja, para regar as plantas. Então, tem várias estratégias que podem ser utilizadas. Gente, meu tempo tá acabando, eu acho que eu vou ter que começar de novo. Eu vou encerrar e vou começar de novo porque... Quer dizer, eu acho que 1 minuto. Vou tentar, gente, mas eu acho que não vai dar tempo. Outra estratégia que eles utilizaram foram os parques lineares. O que são esses parques lineares? Como o próprio nome já diz, é um parque, mas é um parque verde. É um parque que usa a vegetação, que usa as árvores para ajudar nessa questão da drenagem pluvial. O porquê disso? Porque a árvore, quando você planta a árvore, ela fortifica melhor o solo, para o solo ficar fixo e quando a chuva chegar, quando tiver cheias, aquele solo não for arrastado e ir junto com ele e acabar obstruindo os canais de drenagem. Então, esses parques lineares são muito importantes também. Outra coisa que eles utilizaram como estratégia, fachadas, muros e coberturas verdes. Isso aqui é muito importante também, porque a vegetação como um todo, ela faz parte do ciclo ecológico, então ela ajuda bastante na infiltração da água e a diminuir a quantidade de água que pode ser escoada superficialmente. E a gente tem também os jardins de chuva, que também é um tipo de tecnologia que é utilizada com a vegetação para fazer a infiltração da água e também a limpeza e também reduzir a quantidade de água que escoa pela rua.
E também a horta urbana que eles utilizaram, que inclusive a horta urbana é toda a agricultura que é realizada dentro dos limites da cidade, dentro da parte urbana, né? Então a horta urbana também ela beneficia muito, muito mesmo o solo, e sem falar que é um meio de subsistência para as famílias. Pessoal, eu vou encerrar e vou começar de novo, porque o meu tempo acabou aqui. Vou começar de novo, não vou embora.